Galera, enfim chegou o Core i5 da nova geração da série 8000 aí da Intel. Nós temos aqui para testes o Core i5 8400. Ele é um processador muito interessante porque na geração passada o 7400 foi um processador que a gente indicou muito para o pessoal montar PC para jogos baseado nele. Então nós temos aqui basicamente o sucessor daquele processador. Tenho aberto aqui na minha frente as especificações de CPU e GPU-Z, para vocês verem o sistema que nós vamos usar aqui. E já nessa tela do CPU-Z dá para mostrar algumas mudanças bem importantes. Comparado com muito tempo que a Intel não fazia mudanças significativas no seu lineup de processadores, o Core i5, o Core i7, esses modelos da série 8000 tem uma mudança importante no número de núcleos. Enfim, a Intel saiu do modelo 2, 4 núcleos. Nós temos aqui 6 núcleos no Core i5, assim como também temos no Core i7. Outras coisas continuaram, então, por exemplo, aquele modelo de mercado em que você tira a capacidade de overclock, tira o hyperthread de alguns modelos do Core i5 continua em ação, então o Core i5 8400, assim como o seu antecessor, não tem hyperthread, então nós temos 6 núcleos e 6 threads. No final das contas ainda é importante ter uma maior quantidade de núcleos, por mais que ter mais threads seja útil. Em games a gente vê como ter grandes quantidades de threads não necessariamente fazem muita diferença e até em alguns momentos os Ryzen mostraram performance maior desligando o hyperthread, mas de qualquer forma é um recurso a menos. E nós temos aqui outras características dele, então TDP de 65 watts, é um processador da microarquitetura Coffee Lake, mantém os 14 nanômetros, não é nessa microarquitetura que teve a redução de litografia, e vê que nós temos aqui a frequência está oscilando um pouquinho, às vezes ela está quase em 4, vê que em alguns momentos ela chega a bater 4. Se a gente acessa lá o ARC, né, as informações oficiais sobre esse processador por conta da própria Intel, a gente vê que ele tem aí, a base dele é 2.8, mas ele pode bater 4.0 GHz de forma automatizada. Detalhe, esse é um processador bloqueado, então a gente não consegue alterar as frequências, ele foi desenvolvido para ser usado nessas frequências, diferente dos Ryzen, que todo o lineup é desbloqueado, é fácil de você fazer overclock. Aqui a Intel não mudou seu modelo de negócios mesmo com a pressão aí dos processadores Ryzen. Combinado com isso, nós temos então um total de 16 GB de memória que estão operando a 3.200 MHz. Então nós temos aí memória super rápida, garantindo aí o máximo de desempenho possível que a gente conseguir aí extrair desses processadores, memórias bastante rápidas e em grande quantidade. E também temos a placa de vídeo é a GTX 1080 Ti. Nós vamos usar aí o modelo referência da NVIDIA e vamos usar ela muito abaixo de sua capacidade. Nós vamos jogar esses games em Full HD, em qualidade ultra, o que para a GTX 1080 Ti ia sobrar muito, ela roda desses games nessa configuração com altíssimas taxas de quadros. Nós vamos ser limitados pela capacidade do processador de gerar quadros. Então é muito possível que a gente não vê a 1080 a 100% do seu uso, porque quem vai restringir a nossa capacidade de gerar quadros vai ser a performance do Core i5. E como é um processador, que nosso foco aqui é ver a capacidade dele em jogos, vamos passar por uma bateria pesada, games que a gente sabe que são muito exigentes com o uso de processador. E o primeiro que a gente vai jogar é Battlefield, mas não no modo campanha. Vamos dar uma olhada no multiplayer, porque é ali que a coisa pega. Bom, galera, estou aqui num servidor com 64 pessoas, que é a hora que realmente o processador passa trabalho no Battlefield. Nós estamos monitorando ali no topo, tá o uso da 1080, que está até próximo do 100%, está indo bem. Temos aí o uso do processador, a frequência dele e a temperatura. Lembrando que a gente usa um Noctua U12S como o nosso cooler. É um cooler a ar que tem entre as características dele funcionar em múltiplos sockets, em múltiplos modelos aí de marcas, porque aí a gente consegue usar o mesmo cooler para diversos processadores, então o comparativo fica mais justo. Então em outros gameplays nós usamos esse mesmo cooler. O uso dos 6 núcleos, então veja como eu nem estou vendo nada aqui, estou aqui num canto não ajudando ninguém no meu time, mas vê que o uso do processador já está bastante alto. Então imagina como é que é isso no i5 de geração anterior, que tem 2 núcleos a menos para ficar lidando com esse estresse todo. Nós estamos com 6 núcleos acima de 90%, o que é uma situação de uso bastante alta. E veja que é o que o i5 consegue. O nosso gameplay parou em 160, 170 FPS. A 1080 Ti provavelmente conseguiria empurrar isso para os 200 FPS. A gente já fez testes aqui, ela chega a 200 FPS. Mas aí nós paramos nessa altura dos 160 por conta do que o i5 consegue entregar. Mas são 160 FPS, gente. É uma taxa bastante alta. Vou tentar chegar mais perto da confusão aqui, ver se vai oscilar um pouco mais. Agora eu estou notando um pouco mais de stuttering.
mas ainda assim taxas bastante altas. Tá excelente, e esse tipo de gameplay é exatamente onde a gente separa processadores de bom desempenho e outros nem tanto, porque até inclusive foi um dos exemplos que eu usei para mostrar as limitações do Pentium G4560, que tava todo mundo achando que dava para montar com qualquer sistema e coisa e tal. Multiplayer com muita gente é onde a gente tem visto separar os processadores de mais desempenho e menos desempenho, os de mais núcleos e menos núcleos. E é onde uns i5 começava a passar trabalho. Então nós vimos já que a vida não estava mais tão fácil para um 7400 num gameplay que nem esse aqui, que tem muita gente fazendo coisas ao mesmo tempo, muita partícula, quase atirei no cara do meu time. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, com muitos jogadores fazendo as coisas ao mesmo tempo. Eita. E é aqui que a gente vê que o desempenho dele está ótimo. Porque como... Óbvio que nós estamos tendo uma oscilação de quadros muito grande, porque eu deixei tudo destravado. A 1080 está numa taxa muito... a nossa placa de vídeo está muito subusada, então a pressão foi toda pro processador. E o processador dá uns stutterings mais chatos quando ele está nos limites de performance dele. Mas mesmo que eu tivesse um monitor de 120 Hz, aqui eu poderia muito bem travar esse jogo a 120 e muito provavelmente eu teria o gameplay bastante fluido, bastante constante nessa casa dos 120, porque vê que tem uma margem acima dos 120 nesse nosso sistema agora. Temperatura 50 graus, não é uma temperatura alta, lembrando que a gente está estressando muito o processador agora. Ele está operando aí a 80%, 90% da capacidade dele, está com uma frequência relativamente alta, de 3.8. E ele está estável nos 50 graus. Bora dar uma olhada em mais alguns games. Vamos novamente tentar desafiar aí o Core i5, ver se ele quebra em algum jogo. Bom, segundo teste, agora a gente vai dar uma olhadinha em Novigrad em Witcher 3. É um trecho que costuma pesar bastante em processador. Costuma ter muito stuttering, especialmente nessas situações que a gente deixa destravado os quadros e vê que ele está... já nesse primeiro pedacinho já está oscilando bastante. O uso da GTX 1080 Ti está próximo dos 100%, na casa dos 90%, mas ainda assim ele não consegue bater toda a capacidade da 1080 em gerar quadros. E depois de um começo meio ruim, deu uma estabilizada aqui. O uso está alto, vê que está na casa dos 80%, 70%. Então está dando um pouquinho de stuttering, está sentindo um pouquinho mais, está pesando para o processador esse trecho aqui. Pesa também um pouco porque a gente está agora rodando isso com os frames destravados, então tentando pôr o processador a toda a capacidade dele, ver que 80%, 90% de uso dele, ele consegue trazer para 120, 130 com umas osciladas para 90. Só que não chega a ser exatamente um problema. Não é o ideal que você tenha esses stutterings, esse tipo de coisa, mas principalmente quando a gente está falando de Witcher, que não é um jogo competitivo, diferente do Battlefield, a gente pode vir aqui e limitar a performance. Então você vem aqui em vídeo. O jogo não está em 1024 por 768, está bugado, não sei porquê. Mas, deixa eu ver aqui, vamos mexer ali no número de quadros, vamos travar 60. Vocês vão ver que é meio que o que você provavelmente vai fazer. Aí você passa a ter mais estabilidade. Vamos ver se ele vai dar stuttering travando a 60. Oscila um pouquinho, tá dando um tanto de tearing, mas já está funcionando bem melhor. Pelo que eu vi ali, mesmo nos momentos de stuttering mudou para uns 90 FPS a média, então dá para possivelmente você travar a 90 e ter mais constante. Deixa eu já até testar, vamos ver se um Core i5 aguenta um gameplay a 90 FPS. Mexi lá no Afterburner, travei a 90, vamos ver se 90 é algo que ele aguenta. Tá dando umas osciladinhas.
90 FPS parece ser uma altura que ele, com pequenas oscilações, segura bem. Vê que tá aparecendo pequenas variações. Ó, agora teve uma variação para baixo dos 80, que trouxe ali para os 80, 83, 86, mas tá ok. Realmente Novigrad é um trecho trabalhoso, e mesmo com 6 núcleos e rodando aí a 3.8, ele tem ainda tem eventuais stuttering e eventuais quedas para baixo dos 90. Quem sabe mirar nos 80 seja um pouquinho mais seguro, mas de qualquer forma, se você mirar em 60, vai reduzir bastante a possibilidade de você ter os stutterings enquanto você estiver jogando, mesmo nesses trechos aqui. Lembrando que a gente está bem no ponto crítico do Witcher. Aqui em Novigrad é um pedaço que realmente isso acontece muito. Quando você sai dessa cidade, isso acontece com bem menos frequência. A sobrecarga em cima do processador é bem menor. Mas justamente por ser um trecho que a gente sabe que a CPU dá uma suada para rodar, a gente dá preferência por testar por aqui. E ele quase mantém travado a 90. Ainda apresenta um pouquinho de stuttering, mas com certeza dá para jogar nessa configuração aqui. Bora fazer mais testes. Nosso próximo teste aqui é com um game que já tem até um tempo já de mercado, mas sempre a gente gosta de usar como referência, porque muita gente quer saber como o GTA roda, e também por conta de, além de ser um jogo muito popular, ser jogo do ano, ser um dos jogos mais vendidos, ele também é um jogo que pesa bastante pro lado do processador. Temos aí ele configurado em configuração alta com a 1080 Ti, que está nem a 60% do seu uso, o que deixa claro que nós estamos indo até onde o processador do Core i5 conseguir trazer a performance. E nós estamos tendo uma performance não muito longe do que a gente viu, por exemplo, no multiplayer do Battlefield 1. Está rodando na casa dos 120 a 150 FPS. Jogando mais um tempo aqui, dá para ver que oscila entre uns 110 e 130 FPS, então conseguiria aí, sei lá, uma pessoa com um monitor de 75 Hz, 80 Hz, conseguiria tranquilamente bater a taxa de quadros. Se você tem um monitor de 120 Hz e quer jogar assim, a 120 FPS, às vezes o Core i5 não consegue levar, não garante o tempo todo essa frequência, mas também não fica muito longe. Então, mesmo que você queira jogar por algum motivo GTA numa taxa muito alta de quadros, se você tiver uma placa de vídeo que entrega, que é o caso da 1080 Ti, que aqui em Full HD entrega fácil, mais de aí 150 quadros, o Core i5 acaba sendo seu limitador. Às vezes ele não consegue levar a 120 FPS, mas a maior parte do tempo ele está rodando aí bem acima dos 100 FPS, 110. Então entregou uma boa taxa de quadros aí mesmo em GTA, que é um jogo que dá, principalmente por ser mundo aberto, aí dá bastante trabalho para o processador. Bom, outra situação agora que eu vou experimentar o processador, outra situação que demanda bastante CPU. Vou jogar aqui o CSGO, que não é desafio nenhum para nenhum hardware rodar ele em altas taxas. Mas como a gente fala de um jogo competitivo e a gente quer, além de sobreviver, o que não é uma coisa que eu faço muito bem, a gente quer ver ele rodando no máximo de FPS possíveis, para a gente ter o mínimo de tempo de frame time, que para a galera que quer entender por que tem que jogar 200, 300 FPS em um jogo competitivo, esses milissegundos que o quadro é feito, é bem dizer, parte do atraso de eu receber uma nova informação, de aparecer um inimigo na tela, onde eu tenho que mirar. Isso se soma aí a lags aí do input. Eu estou jogando no mouse sem fio, que definitivamente vocês não deviam estar fazendo quando forem jogar competitivamente, mas o lag de eu mesmo perceber o que eu devia estar fazendo. Quanto mais você consegue reduzir os tempos de tudo isso, melhor. Então, a gente quer o CSGO, se você está jogando competitivamente, mostrando no mínimo de tempo possível cada novo quadro. Então é por isso que se joga profissionalmente esse tipo de game com processadores muito potentes, apesar de ser um jogo muito leve. Você vê que estamos rodando a 200, quase 300 FPS. Você quer ele rodando nessas taxas muito altas para ter esses 5 milissegundos, 3 milissegundos para cada novo quadro ser exibido. Tá vendo? Ó? Quando a gente se encontra num corredor, quanto menos tempo possível eu recebi a informação de que aquela pessoa está na minha frente, né? Que vai depender até da demora do próprio monitor em exibir a imagem. Por isso que é importante também monitores aí com 1 milissegundo para esse tipo de situação. Quanto mais rápido essa informação, o inimigo aparecer na tela, melhor. E aí a gente joga com essa quantidade absurda de FPS, que é o caso do que eu tenho aqui agora.
73 de dano, hein? Eu morri, mas eu machuquei. Como assim? Agora foi. Filha da puta. Morri. Cheguei a ter um stuttering aqui uma hora. Mas em geral, minha taxa de quadros está ótima. Quase 300 FPS. Fala que se o cara é super profissa, quer taxas absurdas de quadro, vai de Core i7, vai tentar jogar 300 FPS, mas vê que nós estamos jogando quase o tempo todo com quadros que no máximo levam 5 milissegundos para serem gerados, então eu acho que tá tranquilo, sem reclamações. Então, nossas impressões com o Core i5 8400. O aumento do número de núcleos de 4 para 6 realmente fez um impacto legal, principalmente nas situações em que o Core i5 estava começando a passar trabalho. Nós vimos já, por exemplo, quando fizemos um gameplay com 7400 no Ghost Recon, teve momentos, principalmente no lançamento do jogo, antes de algumas correções de performance, ele estava bem ruim. E agora com esses dois núcleos adicionais a gente está vendo o Core i5 ganhar um pouco mais de fôlego e principalmente conseguir lidar bem mesmo com os jogos multiplayer com muita gente jogando ao mesmo tempo. Ou outras situações, como por exemplo Novigrad no Witcher, onde ele passava mais trabalho. Em outros gameplays, por exemplo, no nosso teste com o CSGO, um game competitivo em que a gente tenta rodar o máximo de FPS possível, ele rodou numa taxa bastante alta, acima dos 200 FPS, com quadros demorando aí no máximo 5 milissegundos para serem renderizados. Então ele tem uma performance boa. Quem for profissional, quem sabe está procurando uma taxa ainda mais alta que essa, ainda vai precisar investir em processadores mais potentes, mas para a maior parte dos consumidores a gente tem um nível de performance suficiente. Então ele se mostra uma opção muito interessante, porque apesar de ele ter recursos a menos comparado com o Core i7, então não tem o Hyperthread, não tem possibilidade de overclock comparado com ou modelos Core i5 da linha K ou Core i7 da linha K, e também comparado com modelos Ryzen, ele tem essa desvantagem de não ter overclock, não ter o Hyperthread, mas esses recursos podem não fazer diferença, principalmente para aqueles que estão pensando só em jogar, não estão considerando fazer overclock desse sistema, não estão considerando fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, como por exemplo fazer streaming, codificar esse jogo para gerar um vídeo, para salvar o seu gameplay, esse tipo de coisa que o Hyperthread faz diferença, ajudaria. Se você não tem isso em mente, ele acaba sendo uma opção mais interessante por ser menos caro que os i5 desbloqueados ou os Core i7 aí, que teria o Hyperthread desbloqueado, mas recursos que você acaba não usando. Então ele se mostra uma opção muito boa para quem quer um processador com boa performance, que consiga rodar bem os games e não quer investir nos processadores mais caros da linha Intel Core. Frente aos Ryzen, ele também tem essa vantagem de, pela Intel ainda entregar mais performance por núcleo, comparado com o que a microarquitetura Zen oferece nos modelos Ryzen, ele atinge taxas de quadro mais altas nos comparativos diretos, principalmente com seu rival aí, que é o 1600, que é outro processador de 6 núcleos, um pouquinho mais caro, mas que tem aí overclock desbloqueado e Hyperthread. Ainda assim, ele entrega uma taxa de quadros mais alta, então pode ser opção para os gamers que querem um processador de um bom desempenho para jogar, então não vão querer investir nessas outras capacidades. A Hyperthread não vai editar vídeo, não vai tirar vantagem dessas outras tecnologias. Galera, para mais detalhes sobre esse processador, ainda vai sair um comparativo, colocando aí lado a lado ele com 1600, ele com 8700, 7700K. Vamos comparar vários processadores aí, tanto da Intel quanto da linha AMD, os Ryzen, modelos Ryzen overclockados, para ver o quanto isso impacta. Tudo isso vai estar em um outro vídeo. Se você assinar o canal, você não perde quando ele for ao ar. E para mais vídeos testando hardware, games e tudo que a gente usa aqui pelo Adrena, gadgets em geral, é só assinar o canal que vocês não perdem nenhum novo vídeo que a gente fizer por aqui. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!